Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 64 da playlist de aulas do sexto ano. E na aula de hoje vamos aprender a usar o transferidor para realizar a medida de ângulos. Vem comigo! Professor, mas o que é um transferidor? Bom, um transferidor nada mais é que um instrumento que a gente usa para estar medindo ângulos, tá? Para achar a medida de um ângulo, para determinar a medida do ângulo, tá bom? E tem só um tipo de transferidor? Não, tem vários tipos. Esse aqui é um transferidor, né? Talvez o mais comum aí, transferidor de meia volta, tem 180 graus, tá? É igual a esse que eu desenhei na lousa aqui, certo? Para desenhar esse que está na lousa, eu usei o transferidor de lousa, que é esse aqui, né, o transferidor do professor, tá bom? Igualzinho o outro, só que um pouco maior, certo? Repare que o transferidor, esse aqui no caso, né, ele é o de meia volta, tem 180 graus. Então, repare que ele está dividido aqui, ó, de 10 em 10 graus, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, até fechar aqui meia volta, 180 graus. Você vai perceber que tem outra marcação que vai de 0 a 180 na parte de baixo aqui do transferidor, tá? Começando com 0 aqui, 10, 20, 30, 40, até chegar no 180 aqui. Então, praticamente a gente tem duas marcações que vão de 0 até 180. Não sei se dá para enxergar nesse aqui. É, mais ou menos, né? Dá para ver que tem uma sequência que está aqui embaixo, uma sequência que está aqui em cima. Aqui acho que vai dar para ver melhor. Isso, ó. Olha só. Aqui a gente tem uma sequência por dentro do transferidor que vai de 0 até 180 graus. E tem a sequência de fora aqui, ó, que também vai do 0 até os 180 graus, tá bom? Esse é o transferidor de meia volta, tá? Tem também o transferidor de uma volta completa. Eu, particularmente, acho mais fácil trabalhar com esse. Bom, outros elementos aqui, um elemento importante do transferidor é o centro, tá? O centro do transferidor é importantíssimo. A gente tem que estar sempre focado e atento, né, com o centro do transferidor. A gente vai usar muito ele. Essa régua que tem aqui no transferidor, né, ela é chamada de linha de fé. Ele ajuda a gente a posicionar em cima da semirreta do ângulo. E essa curva aqui, onde a gente tem a marcação das medidas de ângulo, né, tem os graus aqui demarcados, essa curva é chamada de limbo. Limbo, tá bom? L-I-M-B-O, limbo. Bom, vamos lá então. Suponha que a gente tenha um ângulo desenhado na lousa. Como é que eu vou realizar a medida dele usando o transferidor? A primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o centro do transferidor em cima do vértice do ângulo, em cima da origem das semirretas. Percebe que aqui a gente tem um ângulo, tem uma semirreta que vai para cá, uma semirreta para cá. Então tem um ângulo aqui, ok? Eu quero determinar a medida desse ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o centro do transferidor em cima do vértice. Esse é o primeiro passo e talvez o mais importante. O segundo passo é você colocar a medida 0 graus em cima de uma das semirretas do ângulo, em cima de um dos lados do ângulo, tá bom? Sempre você vai posicionar a medida que tem 0 graus em cima de um dos lados. Aí você vai fazer o quê? Posicionou aqui, ó, né, a medida 0 grau em cima de um dos lados do ângulo, você vai percorrendo pelo limbo até encontrar a outra semirreta, o outro lado do ângulo, tá bom? Então a gente vem aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Quando a gente encontra a outra semirreta do ângulo, a gente também vê no transferidor a medida de 120 graus. Ou seja, esse ângulo aqui tem uma abertura correspondente a 120 graus. Tá certo? Então é dessa maneira que a gente vai estar realizando aí a medida de ângulos. Posicionando o transferidor, o centro do transferidor em cima do vértice. Primeiro passo. Segundo passo, colocando a medida 0 graus em cima de uma das linhas do ângulo, né, em cima de um dos lados do ângulo, esse segundo passo. E o terceiro passo é você percorrer aqui pelo limbo do transferidor até encontrar o outro lado do ângulo, a outra semirreta, e lá você vai ler, né, a medida do ângulo, nesse caso aqui, 120 graus.
Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Olha só, coloquei um outro ângulo aqui, tá? E mais uma vez, o que é importante a gente fazer, né? Seguir aqueles 3 passos que o professor já comentou. O centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, beleza? Um dos lados do transferidor em cima do zero, da medida zero do transferidor. E aí você percorre pelo limbo aqui até encontrar o outro lado do transferidor. Então, saindo aqui do zero, sempre saindo do zero, tá? Você tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quando você encontra, né, a outra semi-reta do ângulo, você tem a medida aqui, ó, de 70 graus, tá? Então, essa é a medida do ângulo que está representado aqui na lousa. É um ângulo de 70 graus. Beleza? Tá? Então, é sempre assim, seguindo esses 3 passos. Centro do transferidor sobre o vértice, a medida zero em cima de um dos lados, e você lê no transferidor a medida do ângulo quando você encontrar o outro lado desse ângulo. Tá bom? Vamos colocar uma outra aqui, ó. Deixa eu apagar esse. Vamos colocar um outro. Melhor pausar aqui, né? Para não pegar muito tempo. Pronto, já apaguei, desenhei outro ângulo, tá? Mais uma vez, para a gente fazer a medida desse ângulo, o que nós vamos fazer? Centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, o zero do transferidor em cima de uma das semi-retas, em cima de um dos lados, e aí a gente vai andando pelo limbo aqui, ó, até encontrar a outra semi-reta, o outro lado do ângulo. Então aqui está 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Repare que não está nem no 90 e nem no 100. Está no meio do 90 e do 100. E é importante você observar no seu transferidor que entre o 90 e o 100, você tem ali 10 graus, tá? Tem o 90, 91, 92, 93, 94. Eu coloquei de propósito bem no meio do 90 e do 100. Então, no meio do 90 e do 100, a gente tem o ângulo de 95 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo que tem uma medida de 95 graus, tá bom? Então, esse é um ângulo obtuso, um ângulo de 95 graus. Tá certo, gente? É difícil usar o transferidor? Não é. Basta a gente lembrar dos 3 passos. Centro do transferidor sobre o vértice, o zero em cima de um dos lados e a medida do ângulo vai ser encontrada no outro lado. Tá bom? Agora vamos treinar, né? Vamos fazer exercício, vamos medir o ângulo na prática, né? Bom, pessoal, eu aproximei aqui a câmera o mais próximo possível da lousa, por isso que eu tô com esse cabeção aqui na frente de vocês, tá? Mas é para ver se vocês conseguem enxergar aqui as medidas no transferidor, tá bom? Vamos lá, tenho 2 ângulos aqui, eu quero fazer a medida desses 2 ângulos. Aqui o vértice está em destaque, né? Se não tivesse destacado, o que você faria, né? Uma bolinha para destacar bem o vértice. E seguindo os 3 passos que eu orientei vocês, como que a gente vai realizar a medida desse ângulo? Então, a primeira coisa é você pegar o centro do seu transferidor, que no meu caso é essa marquinha vermelha, e posicionar sobre o vértice. Pronto. Esse é o primeiro passo. Centro sobre o vértice. O segundo passo é pegar o zero do seu transferidor e colocar em cima de uma das semi-retas, de um dos lados aí do ângulo. Pode ser tanto o zero dessa sequência aqui de baixo, ou o zero lá da sequência de cima, que nem está aparecendo no vídeo, né? Vamos pegar esse zero aqui então, ó. Então eu vou girar o meu transferidor, sem perder, né, o centro ali, ó. Certo? E vou posicionar o zero do meu transferidor em cima de uma das semi-retas, em cima de um dos lados do ângulo. Acho que dá para enxergar que tem um zero aqui, né? Repare que a gente está sempre começando pelo zero, não importa se é o zero da sequência de baixo, a sequência numérica que está na parte de baixo aqui do limbo, ou se é o zero que está na parte de cima. O importante é começar do zero, tá bom? E agora a gente vai realizar a medida contando a partir do zero. Então, aqui a gente tem o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu encontro a outra semi-reta, o outro lado do ângulo, a gente tem aqui a medida de 110 graus, tá bom? Então, partindo do zero e percorrendo pelo limbo, a gente chega na outra semi-reta do ângulo, no outro lado do ângulo, e encontra a medida de 110 graus. Cuidado para não confundir, tá? O 110 está embaixo, o 70 está em cima.
a gente está usando a sequência numérica da parte de baixo do transferidor. Se a gente está usando a sequência numérica da parte de baixo, tá? Então, a gente vai usar a medida que apareceu aqui embaixo. 110 graus, essa é a medida do nosso ângulo, beleza? Então, a gente tem aqui um ângulo de 110 graus. Vamos aproveitar e classificá-lo, né? Um ângulo que tem uma medida de 110 graus, ele é classificado como ângulo obtuso, correto? Então, um ângulo obtuso aqui. Agora, vamos realizar a medida desse outro ângulo que está aqui, ó. Mesmo procedimento, tá? Deixa eu jogar a tampa ali. Eu tenho aqui o meu ângulo, o vértice já está em destaque, se não estivesse eu ia vir aqui fazer uma bolinha, né? Suponha que não tenha nada aqui, a gente vem aqui e faz uma bolinha para destacar ele. Vamos lá, vamos posicionar o centro do nosso transferidor em cima do vértice. Pum, coloquei, né? Tá aqui, ó. Posicionado. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que colocar o zero do transferidor, seja o zero daqui, da parte de fora, ou o zero da parte de dentro, tanto faz, tá? Esse zero aqui. Vamos posicionar o zero em cima de um dos lados do transferidor. Então, eu vou girar o meu transferidor, ó, sem perder o foco do centro, tá bom? Então, gira. Espera aí que escapou. Aqui, ó. Dá para perceber aí? Então, a gente tem, ó, o centro do transferidor em cima do vértice. Centro e vértice. Beleza? Esse lado do ângulo tem o zero passando em cima dele, ó. Então, em cima desse lado do ângulo, eu coloquei o zero do transferidor. E agora eu estou pegando a sequência que passa pelo lado de fora do limbo. Então, aqui eu tenho 0, certo? Aqui tenho 10, 20, 30. Quando a gente chega na outra semirreta do ângulo, ó, quando a gente encontra o outro lado do ângulo, a gente vê a medida 40 graus do transferidor. Então, esse ângulo que está aqui, ó, ele é um ângulo que tem 40 graus, ok? Vamos classificar esse ângulo. Um ângulo de 40 graus, ele é classificado como ângulo agudo. Vou colocar aqui, agudo. Ok? Deu para entender, gente? O uso do transferidor? Vamos continuar fazendo aí um pouco mais de medições. Bom, talvez você tenha tentado medir o ângulo aí na sua apostila, no seu caderno, na sua lista de exercícios, e você percebeu que o seu transferidor é muito maior do que o desenho do ângulo que está aí representado. E agora, né? O que fazer nessa situação? Olha só, eu preciso mudar, preciso fazer a medida desse ângulo, mas o meu transferidor ele é muito grande, né? As semirretas não chegam até os números do transferidor. Né? Nenhum deles que eu desenhei aqui na lousa, ó, eu consigo medir usando aqui as semirretas, passando sobre os números do meu transferidor. E agora o que eu faço nessa situação, né? Calma, não se apavore. O que você vai fazer? Você vai pegar a régua, tá? Pode ser a própria régua do transferidor mesmo, essa aqui. E você vai prolongar as semirretas do seu ângulo, tá? Você vem aqui, ó, e prolonga ela. Mas aí toma um cuidado, né? Capricha aí para prolongar certinho, né? Para não ter problemas aí depois. Tá? Então, você prolonga as semirretas que estão aí no seu ângulo. Estica elas para você conseguir fazer a realização da medida. Tá? Ah, mas vai passar em cima do texto, vai passar em cima do exercício. Não tem problema, tá bom? É só você prolongar com um lápis aí, não precisa ser muito forte. Tá? Prolonga as semirretas do ângulo, tá? Eu vou prolongar depois essa aqui também, para a gente fazer a medição. Feito isso, né? Agora a gente segue os mesmos passos anteriores. Eu vou pegar o centro do meu transferidor e posicionar sobre o vértice do ângulo. Repare que o vértice não estava nem indicado ali, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, centro em cima do vértice, ok? Segundo passo, você pegar o zero do seu transferidor e colocar em cima de um dos lados. Então, eu vim aqui, girei o meu transferidor e fiquei com o zero, né? O zero que está na parte externa do limbo, em cima de um dos lados. E agora eu vou fazer a medição. Então, a partir do zero, que está aqui, eu vou contando, né? Que é o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Olha só, deu quase 70 graus. Aproximadamente aqui uns 69 ou 68 graus, tá certo? Então, a medida desse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 68 graus aproximadamente.
Professor, eu coloquei 69, eu coloquei 67, eu coloquei 70. É aceitável, tá, gente? 2 graus a mais, 2 graus a menos é aceitável, tá? Até porque a gente não tem um instrumento de medida assim tão preciso. Bom, então esse ângulo aqui ele é um ângulo agudo. Tem uma medida menor que 90 graus. Todo ângulo que mede menos que 90, mais que zero, é classificado como ângulo agudo. Vamos realizar agora a medição desse outro ângulo? Então eu vou prolongar as semi-retas. Vamos prolongar aqui os lados. Coloca a régua com todo cuidado para fazer o prolongamento. Aqui a mesma coisa. Prolonga aqui os lados. Ah, vai passar em cima do outro desenho, não tem problema, tá? Então, fizemos aqui o prolongamento dos lados do ângulo. Agora a gente vai realizar a medição dele. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, destacar o nosso centro. O centro do ângulo está aqui. E aí a gente vai posicionar o centro, o vértice do ângulo, né? Falei centro. O vértice do ângulo está aqui. Vamos posicionar o centro do transferidor sobre o vértice, tá? Feito isso, a gente vai colocar o zero do transferidor em cima de um dos lados. Mais uma vez aqui eu estou usando o zero da parte externa do limbo, a parte de fora, mas pode ser o zero da parte de dentro. O importante é que você utilize sempre o zero, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, centralizou, alinhou, né? Centro no vértice, zero em cima de um dos lados, é só você percorrer o limbo até encontrar a outra semi-reta. Então vamos lá, aqui está o zero, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, está um pouquinho para frente do 130. Então esse ângulo aqui, ó, tem uma medida aproximadamente de 131 graus, tá bom? Um ângulo que tem uma medida aproximada de 131 graus é um ângulo obtuso, né? Ângulo obtuso é todo ângulo que mede mais que 90, menos que 180. Tá certo? Então ele é classificado como ângulo obtuso. Vou apagar esses pontilhados para não confundir vocês. Pronto. Acho que melhorou, né? A imagem ficou menos poluída. Vamos realizar agora a medição desse outro ângulo? Vamos lá, ó. Ele também está com as semi-retas pequenas, elas são curtas, né? Para a gente poder usar o transferidor. Então, o que nós vamos fazer? Prolongar elas, tá? Vamos esticar elas com todo cuidado, usando régua. A gente vem aqui, prolonga uma das semi-retas, vem aqui, prolonga a outra semi-reta, certo? Feito o prolongamento, agora a gente vai realizar a medida desse ângulo. Mesmo que tenha passado por cima das outras, tá? Eu fiz isso de propósito, porque você vai acabar encontrando aí esses perrengues, vamos dizer assim, né? Você vai querer medir um ângulo, as semi-retas são pequenas, aí você vai esticar elas, vai passar por cima dos outros. É assim mesmo, tá? Não tem... sem drama. Vamos lá. Vamos destacar então aqui o vértice do ângulo, tá? Aqui é o nosso vértice do ângulo. E vamos colocar, né, o centro do transferidor sobre o vértice. Vamos deixar o zero, a medida zero em cima de um dos lados, já está feito isso. Agora eu estou usando o zero da parte interna do limbo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, aqui, certinho agora, tá? Então zero, vamos contar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... E quando a gente encontra a outra semi-reta, a gente tem a medida aqui de 90 graus, tá? Então, esse ângulo é um ângulo que tem uma abertura de 90 graus, certo? Então, eu posso dizer e simbolizar ele usando esse quadradinho com um ponto no meio. Esse é o símbolo do ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. A gente classifica ele como reto e a medida dele é de 90 graus. Beleza, gente? Deu para entender? Vou fazer mais uma atividade aqui, ó, pegar alguns casos assim particulares que podem aparecer para você e de repente falar, nossa, isso aí o professor não explicou. Vou explicar sim. Vamos lá. Bom, a gente pode usar também operações matemáticas para encontrar a medida de um ângulo. Lógico que usando o transferidor, tá? Por exemplo, eu quero medir esse ângulo aqui e nós já sabemos que a gente vai posicionar o centro do transferidor no vértice.
Vamos girar ele até o zero ficar em cima de um dos lados, né? Nessa forma. E aí a gente realiza a medida contando a partir do zero. 0, 10, 20, 30, 40. Aqui está dando 45 graus, tá bom? Uma outra forma de fazer é a seguinte, ó. Professor, eu vou só posicionar o zero em cima do vértice, né? Vou posicionar, desculpa, o centro em cima do vértice. E aí eu leio aqui, ó. Bom, aqui está marcando 70 graus, pegando a parte de cima. Aqui está marcando 70. Vou colocar aqui. E na outra semi-reta está marcando 115. Está no meio do 110 e do 120. Então, olha só. A abertura que a gente tem aqui, ó, entre essas duas semi-retas, ela corresponde à diferença entre as medidas que a gente tem, tá? Então, de repente, eu não quero ficar girando o meu transferidor, ou não dá, porque tem o arame do caderno ali que atrapalha, o arame da apostila, né? Aquela espiral que fica no meio. Sei lá, às vezes por algum motivo a gente não consegue girar o transferidor para posicionar o zero em cima de um dos lados. Como que a gente vai fazer então? A gente coloca só o centro em cima do vértice, pega as medidas do transferidor que estão sobre os lados, sobre as semi-retas. Aqui estava o 70 e aqui está o 115, né, no meio do 110 e 120, 70 e 115. E aí a gente calcula a diferença entre eles. Ó, do 115 até o 70, ou melhor, do 70 até o 115, é só a gente fazer o cálculo aqui da diferença em graus, né? 5 tira 0 dá 5. Do 1 dá para tirar 7? Não, não dá. O que a gente faz? Pega emprestado, né? Faz uma troca. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 11. 11 tira 7 dá 4. E o 0 não vai tirar nada, vai ficar 0 mesmo. Então 45 graus é a medida desse ângulo. É um ângulo agudo, tá bom? Assim, eu posso estar usando esse recurso? Posso, tá? É preciso, é necessário? Não. Somente em algumas situações em que a espiral do caderno, da apostila, te atrapalhar. E essa outra situação que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui a gente tem um ângulo côncavo, certo? Esse ângulo aqui, ele é classificado como côncavo. O ângulo côncavo é aquele que tem uma medida maior que 180 graus e menor que 360, tá? Então, esse ângulo aqui ele tem mais que 180 graus. E o meu transferidor, a gente sabe que vai de 0 até 180. Então, como realizar a medida desse ângulo côncavo? Olha só o que o professor vai falar, qual é a dica. Você vai medir o ângulo que está aqui por dentro, ó. Vamos fazer a medida desse ângulo aqui de dentro, certo? Vamos medir esse ângulo aqui de dentro, na parte interna das semi-retas. Depois que a gente achar a medida desse ângulo aqui interno, aí a gente subtrai de 360 graus. A gente que não tem um ângulo de uma volta completa, certo? Se a gente souber a parte aqui laranja, é só a gente subtrair de 360 que a gente vai encontrar a medida do ângulo côncavo. Então vamos lá, ó. Vou posicionar o centro do transferidor sobre o vértice, o zero do transferidor em cima de um dos lados, vou usar ali, ó, o outro lado. Eu gosto mais de usar o zero da parte externa, porque os números são maiores. Mas tanto faz aí o zero, tá? Então aqui eu tenho zero em cima de um dos lados. Aí eu vou correndo aqui, percorrendo pelo limbo, né? Aqui está o 0, 10, 20, 30, 40... Não, peraí. 0, 10, pulei aqui. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 128, vai. Vamos arredondar para 130, tá? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Então aqui a gente tem um ângulo de 130 graus, esse ângulo laranja. Bom, se o ângulo laranja é de 130 graus, consequentemente o ângulo roxo vai ser a diferença, é o que falta para dar 360. Então vamos fazer uma continha aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa, né? Deixa eu ver onde eu vou escrever aqui, vai dar para enxergar. Escrever aqui. Então, vou pegar aqui 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa. Vou tirar 130, que é o ângulo laranja. E essa diferença vai me dar aí a medida do ângulo roxo. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 3 é 3. E 3 menos 1 é 2. Tá certo, gente? Então, esse ângulo roxo é um ângulo côncavo com medida de 230 graus.
E aí a gente usou como recurso a subtração, né? O fato da diferença. Tá? Essas duas medidas aí que eu queria mostrar, um pouquinho diferente aí. Tá certo? Bom, essa foi a nossa aula aí sobre transferidor. Se você gostou, ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. Deixa um comentário legal, deixa o seu joinha, né? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o sexto ano. Vou ficando por aqui, então. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.